E aí pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho para vocês, dizer que a gente está trabalhando no material aí. E agora eu estava dando uma revisada na apostila, procurando as questões para colocar aí. E me veio uma coisa bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Dentro das fontes do direito penal. O que é uma fonte de direito penal? Quando se busca a origem de alguma coisa, a gente denomina o local lá que se busca como fonte. E no direito penal não é diferente. Também ele tem a sua fonte. E essa fonte ela tem algumas características, algumas classificações. Nós vamos trabalhar lá com vocês, dentro das fontes de direito penal, as classificações. Primeiro, ela é classificada como fonte material e fonte formal. O que é uma fonte material no direito penal? É a elaboração da norma. É o órgão, lá, o Congresso Nacional, que é responsável pela produção, pela elaboração da lei propriamente dita. E isso, essa competência está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição. Então, a União é responsável, através da Câmara dos Deputados, aí, o Senado Federal, o Congresso Nacional, a elaboração das leis afetas à matéria de direito penal. A fonte formal é uma ferramenta que revela o direito penal. E aí tem uma subdivisão. Temos primeiro a fonte formal imediata, também denominada de direta, que é a lei propriamente dita, a, a lei pura, no seu sentido estrito, e uma fonte formal mediata, também chamada de indireta. O que é a fonte formal mediata ou indireta? Trata-se dos costumes, dos princípios gerais de direito e os atos administrativos. Costume. O que é o costume? Praticamente, para nós conceituar o costume, tem que levar em conta dois requisitos: a reiteração constante de determinados comportamentos e a necessária consciência da sua obrigatoriedade, que é um requisito subjetivo. Como é que eu posso usar um exemplo de um costume? O adultério, que até pouco tempo atrás, aí alguns anos, era considerado crime e hoje já não é mais criminalizado. Outro exemplo que eu poderia usar para vocês é o repouso noturno, que é uma qualificadora lá do 155 do furto. Aqui no sul, talvez o repouso noturno seja diferente que lá no nordeste, né? A diferença é muito grande, lá escurece mais tarde, aqui mais cedo. O gaúcho costuma ir dormir cedo, principalmente o pessoal do interior costuma ir dormir cedo. Aqui, talvez na área mais urbana, costuma ir dormir mais tarde. Tá? Outro exemplo também que eu poderia usar para vocês, porque o costume ele não revoga crime, ele pode criar também. Tá? Se vocês lembrar, alguns anos atrás a gente não via o emprego de explosivo para praticar furto em caixa eletrônico. Hoje não é raro abrir o jornal e tu ver uma notícia aí de furto arrombamento a estabelecimento bancário com emprego de explosivo. O que acontecia até pouco tempo atrás? Porque nós tivemos aí dia 23 de abril a edição da Lei 13.654, que trouxe uma qualificadora lá, mudou o artigo 155 e 157. Deixa eu abrir aqui o Código Penal, quero mostrar para vocês. Olha que interessante, com esse hábito do furto, o que acontecia? Deixa eu abrir aqui 155. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, furto. O camarada ia lá na agência bancária e usava o explosivo, estourava o caixa, levava o dinheiro, ele praticava o furto. Ah. Se não tinha uma qualificadora, a pena era de 1 a 4 anos. O que acontecia? De 1 a 4 anos, ele poderia já cair no regime aberto ou semiaberto. Se tivesse uma qualificadora, um exemplo, uma destruição, rompimento de obstáculo, seria de 2 a 8 anos. Então ele já poderia começar aí no regime semiaberto. O que acontece para ele começar no regime fechado? Ele precisa, no mínimo, de uma pena maior de 8 anos. E o que aconteceu? Essa nova lei 13.654, ela incorporou o parágrafo 4º A e denominou uma pena de 4 a 10 anos mais multa para emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então hoje o camarada que lá furtar na agência bancária com um explosivo, ele tem uma pena aumentada aqui, maior, uma pena maior. Então, não deixava de ser um costume, uma reiteração de comportamento,
e tinha um requisito subjetivo que dizia que era proibido, acabou virando em lei e se levou a efeito aí a mudança do 155 e do 157. Mas não é bem aí que eu queria comentar com vocês o que eu falei de interessante que eu achei. Estou procurando questões aqui, procurei uma questão, deixa eu até tirar aqui e trouxe essa questão para vocês aqui. No direito penal, a analogia A é uma forma de autointegração da norma penal para suprir as lacunas porventura existentes. B é uma fonte formal imediata do direito penal. C utiliza na modalidade jurídica preceitos legais existentes para solucionar hipóteses não previstas em lei. D corresponde a uma interpretação extensiva da norma penal. E é uma fonte formal mediata, tal como o costume e os princípios gerais do direito. E aí, pessoal, o que vocês responderiam? Dá um minutinho para vocês pensarem, dar uma lida de novo. Quando eu fui responder a questão, o que eu pensei? É uma fonte formal imediata do direito penal ou mediata? Então vou voltar lá no material e vou dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui. Fonte imediata. O que é a fonte imediata ou direta? É a lei. O que é a mediata ou indireta? Costume, princípio geral do direito e os atos administrativos. A analogia está dentro desse rol? Não está. Então cuidado, pessoal, essas questões aqui nos induzem a erro. Por quê? Porque essa questão dentro do direito penal, a analogia ela é uma forma de autointegração da norma penal para suprir as lacunas porventura existentes. Depois lá num outro tópico a gente vai ver que a analogia dentro do direito penal ela só pode por in bonam parte, ou seja, só para beneficiar o réu ou a pessoa. Ela nunca pode prejudicar, criar norma para prejudicar. Só que se nós abrir lá o material de vocês vão receber, dentro do direito processual penal, nós também temos as fontes. Enfim, o direito processual penal ele tem uma origem. E lá é bem semelhante a classificação entre fonte formal e fonte material. Tá? Traz e repete a mesma coisa aqui se vocês olharem, mas eu vou direto ao ponto. Dentro das fontes formais mediatas ou indiretas, o que tem lá? Os princípios gerais de direito, a analogia, olha aqui entra a analogia, os costumes, entra a doutrina, o direito comparado e a jurisprudência. Então, interessante. Vocês têm que sempre se ater ao enunciado da questão. Por quê? Porque se eu pegar essa questão e colocar aqui no direito processual penal, a analogia é o quê? É uma fonte formal imediata, tal como costumes e princípios gerais do direito. Vamos conferir se é isso aí mesmo? Olha só, fonte formal, imediata e indireta são princípios gerais do direito, analogias, costumes, a doutrina, direito comparado e jurisprudência. Isso no processo penal. Vamos lá para a questão. É uma fonte formal imediata, tal como costume e os princípios gerais do direito. Então, pega ratão aqui, ó, e é o que a gente erra lá na prova. Ó. No dia da prova a gente está nervoso, não se atém ao enunciado e vai direto aqui. É uma forma de autointegração. Essa aqui fica na dúvida entre as duas, aí vai lá A ou E, pam, marca E e é no processo penal. Então, bem interessante, são duas matérias bem parecidas, só que, porém, uma dentro do direito penal é uma coisa, no processo penal é outra. Então, hashtag fica a dica.